E o torcedor do Flamengo, hein? Tá feliz demais, não é? Ganhou a Libertadores pela quarta vez, é o maior campeão da Libertadores no Brasil, 4 títulos, né? E nós estamos falando aí de títulos conquistados em 1981. Foi numa vitória bem representativa, afinal de contas, lá em 1981 foi uma final bem diferente contra o Cobreloa do Chile. Foram 3 jogos, era um melhor de 3 a final. E aí o Flamengo acabou ganhando 2 dos 3 jogos e foi campeão da Libertadores pela primeira vez na sua primeira participação, 1981. Depois voltaria a ganhar a Libertadores em 2019, depois ganhou em 2022 e agora em 2025 o 4º título intercontinental, 4º título da Libertadores. Provavelmente não, é o maior campeonato de clubes do continente sul-americano e o Flamengo brasileiro, né, o clube brasileiro, maior vencedor. Só que quando o assunto é Mundial de Clubes, aí o Flamengo fica devendo um pouquinho, a torcida está na expectativa de quebrar um pouco essa história, esse paradigma. O Flamengo foi campeão em 1981 da Libertadores e no Mundial em Tóquio, há 41 anos, foi campeão em cima do Liverpool por 3-0. Naquela época, né, quando os campeonatos, até 2004, quando eram disputados em final única, campo neutro, e na maioria das vezes acontecia no Japão, porque o patrocinador era japonês, o Flamengo foi campeão por 3-0 e esse foi o maior placar de uma final de clubes nesse formato. O Milan também ganhou assim. O Estrela Vermelha da Rússia também ganhou assim, né? 3-0, mas 3-0 foi o maior placar. Aí já na versão feita pela FIFA, né? Depois de 2000 e 2005, quando São Paulo foi campeão, em finais envolvendo vários clubes intercontinentais, o maior placar ainda é 4-0. O Santos perdeu do Barcelona, né? Em 2011 por 4-0 e agora recentemente o Manchester City ganhou do Fluminense também pelo placar de 4-0. Esses são os maiores placares. Aí teve Real Madrid contra o Mazembe, né, naquele Mundial em que o Mazembe tirou o Inter e acabou que o Real Madrid ganhou do Mazembe por 4-1, mas 4-1 ainda não é um placar que chega perto desse placar 4-0. E o torcedor do Flamengo tem expectativa de que o Flamengo faça bonito agora na Copa Intercontinental da FIFA. Agora mudou, né, o formato também, porque o time sul-americano antes chegava lá e faziam 2 jogos, uma semifinal praticamente, e depois uma final contra o time europeu. Agora, os clubes sul-americanos precisam fazer pelo menos 2 jogos. Então, como que está o chaveamento da Copa Intercontinental da FIFA para esse ano, torneio que o Flamengo vai participar? Você vai ver o Flamengo jogando contra o Cruz Azul do México. O Cruz Azul foi campeão da CONCACAF, em cima do Vancouver, né? Um campeonato da América do Norte. Ele foi campeão e se classificou para o Mundial de Clubes. Então, nós vamos ter uma disputa entre os campeões das Américas. O campeão da América do Sul contra o campeão da América do Norte. Então, o Flamengo enfrenta o Cruz Azul, que é um dos 4 grandes clubes do México. Tem o Pumas, tem o América do México, o Chivas Guadalajara e o Cruz Azul. O Cruz Azul é o maior campeão do torneio da CONCACAF, né, da Libertadores da América do Norte. Então, o Flamengo tem esse primeiro jogo contra o Cruz Azul, promete ser um jogo bem disputado. O Flamengo está em alta, está com um time bem montado, os jogadores, né, estão aí na pegada de mais um título após a conquista do Brasileiro e da Libertadores, e o torcedor tem a expectativa de que o Flamengo faça um Mundial, né, um pouco diferente do que ele fez, porque lá em 2019, ninguém quer se lembrar, mas o Flamengo perdeu do Liverpool, né, gol do Firmino, lembra lá na prorrogação, 1-0, aí depois o Flamengo veio e fez uma participação um pouquinho pior, porque ele nem chegou na final, perdeu do Al-Ahly, né, o Al-Hilal, na verdade, o time que era do Neymar, perdeu lá do time do Neymar, placar de 3-2, aí teve a expulsão do Gerson, aquele jogo bem diferente que todo mundo quer esquecer, e o Pedro fez os 2 gols do Flamengo naquele jogo, e todo mundo entende que aquele Flamengo, né, que havia sido campeão da Libertadores aqui em cima do Atlético Paranaense, conseguiria fazer um Mundial diferente, talvez trazer o 2º título mundial para o estado do Rio de Janeiro.
O estado do Rio de Janeiro, o futebol carioca, só depende desse único título aí para poder contar alguma história, né? O título mundial do Flamengo de 1981. Ao passo que o futebol paulista tem um pouco mais, né? Tem 2 do Corinthians, 3 do São Paulo, 2 do Santos. Então, o futebol paulista, de certa forma, representou um pouco melhor o Brasil nesses torneios intercontinentais. Então, o Flamengo joga contra o Cruz Azul do México. Passando pelo Cruz Azul, aí tem uma semifinal e o Flamengo vai jogar contra o Pirâmides. Passando pelo Cruz Azul, aí tem o Pirâmides do Egito. Esse é o campeão africano. Esse time, né, o Pirâmides, ele já vem jogando a Copa Intercontinental desde setembro. Ele fez um jogo contra o campeão da Oceania, o Auckland City. Não sei se você se lembra desse time, o placar foi 3-0, tá? Esse time do Auckland participou agora da Copa do Mundo da FIFA e todo mundo ficou surpreso em saber que aquele time não era um time profissional. Todos os jogadores tinham profissões diferentes. Eles fizeram alguns jogos, né, inclusive aquele 10-0 que perderam lá para o Bayern de Munique, e eles ganharam mesmo assim esse ano a Copa da Oceania, a Libertadores da Oceania. Então o time neozelandês participou aí do Mundial da FIFA e já perdeu para o Pirâmides nesse primeiro playoff que aconteceu em setembro desse ano. Aí depois o Pirâmides acabou jogando contra o campeão da Ásia. Então o caminho do Pirâmides do Egito foi um pouquinho mais extenso do que o caminho do Flamengo. O Flamengo vai fazer 2 jogos, né, contra o Cruz Azul, passando pelo Cruz Azul, aí pega o Pirâmides e depois tem a final contra o Paris Saint-Germain, que já chega já, né, de boa como clube europeu. Então ele já chega para fazer a final contra quem sobrar do resto do mundo. E a gente espera que seja o Flamengo na final contra o PSG, que vai ser um jogão de bola e tá todo mundo nessa expectativa de ver o Flamengo ganhar o segundo Mundial. Então o Pirâmides do Egito ganhou do Auckland City, o campeão, né, da Oceania. Depois ele jogou contra o campeão da Ásia, o Al-Ahly, e aí ganhou também, né, por 3-1. E agora ele espera o campeão ou o vencedor, né, de Flamengo e Cruz Azul para jogar essa semifinal e decidir quem pegará o Paris Saint-Germain na final. Você, torcedor do Flamengo, tá na expectativa? Quanto que você está empolgado? Coloca aí nos comentários o quanto você está empolgado com a Copa Intercontinental. Será que o Flamengo vai chegar com tudo? Será que mesmo sem o Pedro 100%, talvez a gente consiga ver o Pedro se recuperando para jogar 15 minutos contra o Paris Saint-Germain em algum momento? Será que o Bruno Henrique, que está aí anunciando a sua aposentadoria, será que vai representar nessa final ou nesse campeonato, né, intercontinental da FIFA? Coloca aí nos comentários, deixa seu like e tá todo mundo na torcida para que um clube brasileiro, depois de 2012, né, com o Corinthians campeão em cima do Chelsea, a gente consiga ver um clube brasileiro ou um clube sul-americano ou qualquer clube que seja vencendo um europeu nos torneios intercontinentais da FIFA. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.